Anunnaki, deuses sumérios, responsáveis pela criação do homem. Em um tempo em que a história se misturava com o mito, nascia no coração da Mesopotâmia uma rica tradição que moldaria o curso da humanidade. A antiga civilização suméria, considerada o berço da sociedade organizada, nos deixou narrativas profundamente intrigantes e misteriosas. Dentre essas histórias, destaca-se a fascinante lenda dos Anunnaki, entidades divinas descritas como aqueles que desceram dos céus. Quem eram os Anunnaki? Deuses supremos da criação, guias celestiais da humanidade ou visitantes de outro mundo? Viaje conosco em uma jornada mística para desvendar segredos antigos e refletir sobre o impacto dessas figuras enigmáticas em nossa compreensão de origens, crenças e mistérios cósmicos. Muito se tem falado sobre a origem dos Anunnaki e os textos sumérios oferecem o ponto de partida para esse enigma. O próprio nome, Anunnaki, significa os que vieram dos céus, e isso reforça sua associação com o divino ou com o desconhecido. Vindos de uma dimensão superior ou de estrelas distantes, os Anunnaki surpreendem pela forma como são integrados à mitologia suméria. Descritos como descendentes dos Anu, o supremo deus do céu, esses seres formavam uma hierarquia divina que controlava aspectos-chave da vida terrestre. Vestidos de esplendor celestial, eram associados tanto ao poder quanto ao conhecimento transcendental. Mas o que os trouxe à Terra? Os textos sugerem um propósito nobre, e a história do seu papel na criação da humanidade é tão extraordinária quanto as figuras que eles simbolizam. Nas criações de barro e nos mitos de transformação, a lenda dos Anunnaki transcende fronteiras e ressoa em um espaço entre os mundos celestial e terreno. A narrativa mais intrigante sobre os Anunnaki envolve sua participação ativa na criação do homem. Em antigas tabuletas encontradas nas ruínas de Nippur, é descrito como os Anunnaki moldaram os humanos a partir do barro da terra, misturando com o toque divino algo especial, talvez a alma ou a essência vital. Mas por que os Anunnaki fariam isso? Algumas histórias sugerem que o propósito inicial seria criar uma força de trabalho que ajudasse os deuses em tarefas pesadas. Essa ideia pinta um retrato quase prático dos deuses como administradores na Terra. Outros, no entanto, enxergam essa criação como parte de um plano maior, um elo que conecta os Anunnaki como guardiães do progresso humano. Curiosamente, essa narrativa possui paralelos com outras tradições, como o Gênesis bíblico. O simbolismo da argila e o ato criador aparecem em várias culturas, levantando a questão: será que essas histórias têm uma origem comum, talvez ancorada nos feitos dos Anunnaki? Mais do que criadores, os Anunnaki são descritos como guardiões e professores da humanidade. Eles teriam compartilhado conhecimentos essenciais na agricultura, arquitetura e organização política, preparando o caminho para o florescimento das cidades-estado na antiga Suméria. Quando observamos grandes estruturas como os zigurates, esses templos em forma de pirâmide, percebemos o comprometimento sumério com a veneração dos céus, onde os Anunnaki supostamente habitavam. Esses templos não apenas serviam como centros de adoração, mas também como pontos de conexão espiritual com esses seres superiores. No entanto, outra narrativa surge aqui. Os Anunnaki nem sempre foram unânimes em seu apoio ao homem. Em algumas histórias, disputas entre os deuses causaram conflitos que impactaram diretamente a vida na Terra. Ao mesmo tempo que eram guias benevolentes, os Anunnaki poderiam ser agentes de destruição. É essa dualidade que mantém o mistério vivo. As tabuletas sumérias e os selos cilíndricos são as principais fontes de informação sobre os Anunnaki. Nesses registros, que datam de mais de 4.000 anos atrás, vemos relatos altamente detalhados sobre o que esses deuses fizeram, suas hierarquias e até sua interação com reis e sacerdotes sumérios. Os próprios sumérios consideravam os Anunnaki parte de sua identidade cultural e dedicavam extensos rituais para honrá-los.
Esculturas retratam os Anunnaki com feições intensas e ornamentos elaborados que reforçam sua possível origem sobrenatural. Mas há também um silêncio misterioso. Por que tanta falta de consenso sobre os detalhes integrais dessas divindades? Talvez fragmentos ainda desconhecidos dos textos antigos possam completar mais peças desse grande quebra-cabeça. A narrativa dos Anunnaki não se limitou ao passado e encontrou renovação na modernidade. Por meio de autores como Zecharia Sitchin, teorias sugerem que esses supostos deuses podem ser, na verdade, seres extraterrestres que visitaram a Terra em tempos remotos. De acordo com essas interpretações, os Anunnaki seriam uma espécie avançada, que legou tecnologias e conhecimentos que moldaram a civilização. Alguns chegam a propor que nossos ancestrais os confundiram com divindades devido ao nível incomparável de seu intelecto e suas invenções. Céticos alegam que tais teorias estão no limite entre ficção científica e história revisionista. No entanto, mitologia e especulação continuam a se misturar, deixando margem para debates que continuam a fascinar. Ainda que sejam figuras sumérias, os Anunnaki acabaram influenciando outras tradições mesopotâmicas. Culturas como a babilônica e a síria adaptaram a figura divina à sua visão de mundo, reinterpretando o papel dos Anunnaki em novas formas. Podemos questionar, era a influência de suas histórias ou algo mais profundo que perpetuava a narrativa? Independente da resposta, é claro que os Anunnaki representam algo atemporal e poderoso. Há um ponto delicado ao explorar os Anunnaki: equilibrar o respeito pela cultura suméria com as interpretações modernas. Alguns argumentam que revisitar essas lendas com lentes extraterrestres trivializa partes essenciais da mitologia e das crenças originais. Por outro lado, a ficção científica alimenta provocações intelectuais e possibilidades de interpretação que podem ser instigantes. O olhar cético deve caminhar junto ao fascínio, lembrando sempre que o objetivo das lendas vai além do literal. Elas articulam os eternos anseios e temores humanos. Muitas narrativas sobre os Anunnaki transcenderam seus contextos originais para se tornarem símbolos na história contemporânea. Filmes, séries e romances frequentemente aludem a eles como ancestrais cósmicos ou fontes ocultas de poder. Mas o fascínio vai mais fundo. Por que o misticismo das origens ainda nos cativa? A busca pela conexão com o celestial e a reflexão sobre o papel desses deuses na criação refletem nossas questões existenciais mais íntimas. Há perguntas sem resposta. Seriam os Anunnaki nada mais que uma grande metáfora humana? Ou suas histórias realmente escondem segredos velados do passado? Algumas teorias especulam que descobertas futuras, arqueológicas ou espirituais, poderiam jogar luz sobre suas origens. As imagens esculpidas, os locais sagrados e as narrações ainda pendentes continuam a fascinar a humanidade, sugerindo que o mistério dos Anunnaki pode resistir ao tempo. Os Anunnaki permanecem como um dos grandes enigmas da história e mitologia. Seja pela sua influência na criação do homem, por sua ligação com o desconhecido ou por sua ressonância mística, eles representam algo que transcende o tempo e o espaço. Essas histórias nos conectam com nossas raízes mais profundas e despertam um senso inato de curiosidade. Encerramos esta jornada não com respostas definitivas, mas com o convite à reflexão. Qual pode ser o verdadeiro legado dos Anunnaki e que segredos eles ainda guardam? Voltaremos os olhos para os céus, onde eles acreditavam residirem, e nos perguntaremos: e se os Anunnaki ainda têm algo a nos ensinar?